Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute, entre outros assuntos, mudanças climáticas e o novo Código Florestal. Quem participa do programa é Gustavo Batista, professor e pesquisador do Instituto de Geociências da UNB, e Luiz Cavalcante, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Bom, não existem números precisos sobre as migrações relacionadas às mudanças climáticas, mas a história recente mostra que aqui no Brasil, milhares de pessoas já abandonaram suas casas em função do clima. Veja só. Os refugiados do clima não são uma novidade. Aqui no Brasil, a seca já fez muita gente abandonar a cidade ou a terra onde sempre viver. Historicamente, sempre houve migrações por causa de eventos extremos de seca, né? Um exemplo é emblemático, a seca de 32, onde um grande contingente humano saiu do semiárido em direção aos estados do sul e sudeste. Então, na verdade, isso não é um fenômeno novo. O que pode acontecer com as mudanças climáticas é uma potencialização desse fenômeno de migração da zona rural para a zona urbana. Uma coisa é certa, as mudanças climáticas nunca são a causa principal das migrações. É importante não reduzir a discussão apenas a fatores climáticos, né? Nós temos também fatores sociais, econômicos, a busca por perspectiva melhor de emprego, de trabalho, condições de vida, infraestrutura. Luiz, na sua opinião, então, você viu a reportagem, até onde você acha que o clima tem a ver com essas migrações que ocorrem desde o início dos tempos, né? Sempre teve, muito claramente, desde o início dos tempos, né? Então, a população humana, se você analisar claramente, ela é distribuída onde? Na área de clima temperado ou tropical. Quer dizer, os climas mais rigorosos, mais rígidos, afastam as populações, né? Agora, um fato muito interessante que a gente pode analisar aqui friamente é a questão, por exemplo, do êxodo no Brasil, por causa das secas. A seca citada em 1932 e 1953, quantos nordestinos se deslocaram de lá para o sul do país ou o sudeste? Milhares. Hoje, havendo uma seca no Nordeste, quantos se deslocam? Porque já existem políticas públicas que amenizam o rigor de uma seca na região Nordeste. Quer dizer, você tem frentes de trabalho, você tem bolsa disso, daquilo, que eu não sei quantas bolsas são, mas que prende a população, permitindo que ele permaneça nas suas origens, sem que haja uma convulsão social em função de uma seca. Então, aí é um aspecto muito interessante. Por que foi tomada alguma providência para a seca? Então, pode ser tomado para outros fenômenos meteorológicos mais severos. Isso que eu ia falar, Gustavo, ia te perguntar dos fenômenos mais severos, furacões, tsunamis, terremotos, não sei se estão incluídos nesses fenômenos. Isso está mudando mesmo? Os fenômenos naturais estão ficando mais intensos? Bom, com relação... Depende do tipo de fenômeno. O terremoto não depende de nada disso. Não tem a ver, né? Os furacões também eles são regidos pelos oceanos, como o Luiz falou, da interação atmosfera-oceano, que é fundamental. Os tornados, que aí sim eles ocorrem na base de nuvens e tal, eles podem ter uma influência grande em função da mudança no padrão de uso e ocupação. Então, quando você tem um processo de desmatamento, você pode intensificar, né, os tornados, por exemplo, nos Estados Unidos, na região que é chamada de corredor dos tornados, que é a grande planície central, eles ocorrem associados às áreas de agricultura, né, que são áreas de solo exposto, que têm uma emissão maior de calor. Agora, me chamou a atenção, o rapaz falou da seca de 32, o Luiz salientou muito bem, em 32 a emissão de CO2 era em torno de 15% do que a gente tem hoje. E era uma seca muito braba. Eu tenho um amigo que fez uma dissertação de mestrado tratando da questão da rendição dos índios na época do Marquês de Pombal, e os índios se renderam por causa de uma seca bastante intensa e eles não tinham o que comer. Então eles ficaram praticamente desguarnecidos e foram totalmente... o movimento se dissipou por causa de uma questão climática. Então, na verdade, a gente percebe que existem oscilações, momentos mais frios, momentos mais quentes. E a gente tem que se adaptar a isso. É óbvio que se você interfere no processo, e foi inclusive tema da última vez que eu estive aqui, né, que é a questão urbana, quando você começa a urbanizar as áreas, quando você começa a ocupar essas áreas, retirando vegetação e colocando asfalto, você cria um outro fenômeno chamado ilhas de calor, e aí você acaba gerando alterações microclimáticas, como o Luiz salientou logo no início, quando a gente falou da Amazônia. Mas é um efeito local, né, que não tem uma interferência global muito grande. Quando a gente analisa as tendências de temperatura
das cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente percebe que cidades pequenas, com até 100 mil habitantes, elas tiveram nos últimos 100 anos uma tendência de estabilização da temperatura. As cidades com mais de 1 milhão de habitantes, ao longo do tempo desses 100 anos, tiveram uma tendência de aumento. Por quê? Porque as cidades vão crescendo em direção às estações de medição de temperatura. O IMET tem uma ilha de excelência de vegetação, mas que hoje é quase fagocitada pelo setor sudoeste, né? Então a gente acaba interferindo localmente nessas médias de temperatura. Entendi. Certo? Agora, Luiz, por exemplo, já que nós estamos falando de mudança climática, os ciclos que seriam mais naturais e tudo mais, eu queria entender uma coisa. Na sua opinião, na opinião do IMET, né, do Instituto de Meteorologia, o clima está mudando mesmo? Quer dizer, o que vai acontecer nos próximos anos? Eu diria, eu não sei se eu posso afirmar se o clima está mudando. Eu costumo afirmar que eu falo em flutuações do clima. Tá certo? Essas variações que o professor Gustavo deixou muito claramente de tendência fria, de períodos frios, de períodos quentes, se você pegar uma série histórica, está lá, está escrito, está retratado. Ele está falando o que ele viu numa série histórica confiável e que mostra claramente essas flutuações. Então, eu parto do princípio de que, a nível global, a gente tem flutuações do clima. A nível regional, a nível de microclima, sim, aí você pode ter uma mudança, você pode alterar o clima do seu jardim, ou você põe asfalto no seu jardim, ou você põe flores e plantas, e vai fazer a medição que vai dar uma diferença de temperatura, tá certo? Então, em termos de microclima, realmente você pode ter alguma mudança. Em termos de clima global, eu levo em consideração que existem flutuações do clima. Basta ver as séries históricas de longos períodos que você vê claramente, retrata isso, tá certo? Picos de altas temperaturas, picos de baixa temperatura. Gustavo, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre o aquecimento global e as migrações, mas eu sei que vocês não concordam, mas mesmo assim eu vou fazer, porque eu acho que é para a gente, inclusive, a gente, quem está em casa assistindo o programa, entender melhor, né, como é que vocês pensam, como é que as coisas estão acontecendo. Você acha que o aquecimento global ele pode se transformar em causa de migrações nos próximos anos? Não, eu vejo assim, o aquecimento não, mas o resfriamento pode até levar a isso, porque você intensifica a seca. Mas como isso, você está falando? Eu trabalhei muito tempo no sertão nordestino. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de chefiar uma equipe num projeto que envolvia análise de meio ambiente e câncer em comunidades no Alto Oeste Potiguar. E Luiz salientou muito bem, uma coisa que me chamou muita atenção foram cidades pequenas em que a população que vivia nos grandes centros retorna por causa do processo de aposentadoria rural, por causa das bolsas que ele bem salientou, e as pessoas trazem os benefícios do grande centro e desenvolveram cidades bastante interessantes, cidades com cooperativas que faziam projetos junto ao Banco Mundial para apicultura, coleta seletiva de lixo. Então você começa a ver um nível de sustentabilidade em pleno sertão, com um nível de consciência adquirido na grande cidade, mas eles, quando puderam, voltaram. Luiz, você queria falar? Sim, é que o professor deixou muito claro, e eu queria só acrescentar a questão de se houvesse o resfriamento. Vocês notaram claramente, quando se houvesse o resfriamento, seria muito mais seco, né? E vem um outro fator, em função de uma eventual queda acentuada de temperatura, a produção agrícola. Nas condições atuais que a gente tem, do conhecimento, se a temperatura da atmosfera cair, é pior do que aquecer, porque a produção agrícola vai diminuir. As regiões que têm capacidade de ter grandes produções agrícolas vão se reduzir por causa do frio, por exemplo. Vamos citar um exemplo de um ano na região sul que o frio foi muito intenso, 1975. Agora, para esse ano, 2011, a produção agrícola cai de 10% a 15% a 20% por causa de 2 ou 3 geadas. Exatamente. Imagina uma situação de 30 geadas no mês. Então, você tem um fator que tem que ser levado em consideração. O que a gente precisa, independente se o clima está aumentando a temperatura, se vai diminuir ou se vai permanecer mesmo, é conhecimento, é pesquisa, é para a gente tentar uma adaptação àquela situação para poder enfrentar eventuais mudanças que possam ocorrer, que a gente nem sabe se vai ocorrer, ou se vai ocorrer, se vai para cima ou para baixo, né? Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que analisar. E agora a gente vai ver o que você está fazendo, o que as pessoas estão fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Eu faço separação de lixo, separo do seco do molhado
E tento, sempre possível, guardar meu próprio lixo e quando eu como na rua e jogo em casa. Eu guardo o lixo e depois algumas coisas que eu tenho que descartar, eu descarto. Colaborando, né? Não jogando lixo nas ruas. É sempre regular o carro, né? Para não ficar soltando poluentes. Economizo água, não jogo óleo na pia, aproveito a água da roupa para lavar o quintal, economizo energia, separo o lixo também. E aí, Gustavo, você viu que as pessoas estão tentando, né? Nas ruas. E você, o que você faz para preservar o meio ambiente? Eu primeiro dissemino conhecimento junto aos meus estudantes. Eu moro em casa, né? Eu tenho um jardim bastante frondoso, que está emitindo vapor d'água, que está interceptando chuva, né? Eu divulgo a necessidade de uma preservação local, né? Para a gente pensar local, agir localmente, para a gente influenciar globalmente. Eu queria saber do Luiz, o que você faz, Luiz, para preservar, ajudar pelo menos a preservar o meio ambiente? Transmitindo um pouco de conhecimento, como o professor deixou muito claro, e seguindo os exemplos das pessoas que falaram aí, coisas simples, claro. Tá certo? Você pode explorar a floresta amazônica sem alterá-la. Se você chegar na floresta amazônica e de cada 20 árvores você tirar só uma, você durante 400 anos você não altera nada a floresta amazônica. E essa única área entre 20 vai produzir alguma coisa, vai produzir riqueza. E não altera nada. Então, a gente tem que ter conhecimento, tem que realmente aplicar conhecimento para explorar devidamente as riquezas naturais, né, de forma adequada, trazendo benefícios para a sociedade, mas sem alterá-las. E conhecimento faz isso. Que ótimo. Né? Gustavo, Luiz, muito obrigado pela presença de vocês. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem, nós voltamos com mais Meio Ambiente por Inteiro.